Não está habilitado aqui para... Tá. Bom, vamos lá, vamos começar aqui. Nós viemos falando dos aglomerantes e na última aula falamos bastante do cimento. Hoje vai ser uma aula relativamente mais rápida, vai depender da interação de vocês aí. O objetivo hoje é falar de cada tipo de cimento, aonde que a gente pode aplicar, dar algum exemplo para vocês de como aplicar cada tipo de cimento, tá? Só que antes a gente vai, só reforçando aí, semana que vem e na outra, somando aqui, vai ser a apresentação dos trabalhos, né? Então, metade a gente apresenta na próxima semana. Se der tempo, fazemos de todo mundo. Se não, fica 23 e dia 30. E no dia 30, vou liberar a prova para vocês também. E a prova vai poder fazer aí depois da apresentação, tá? Então, valendo a 2. Então, as notas vai ser do trabalho e mais a apresentação, tá? Tendo dúvida aí, me chama aí que a gente responde, tá? Bom, aí falando aí dos tipos de cimento, a gente tinha falado na última aula que a gente tinha o CP1, CP2, CP3, CP4 e CP5, né? Dividia em 5 grupos de cimento e desses 5 grupos ainda poderia ter ainda alguma composição nele, né? Por exemplo, se tiver a letra F, né? Seria a parte do filler calcário, a letra E seria a parte do adição de escória. Então, assim, a letra RS no final seria resistente a sulfatos. Então, na última aula, a gente deu as características, né, de como que a gente entende qual o tipo de cimento que a gente está comprando, como é que é a identificação na embalagem. Basicamente isso. E hoje nós vamos falar sobre onde é que aplica cada um deles aí, né? Eu deixei para vocês lá no Drive, não sei se todo mundo teve acesso, o videozinho lá da fabricação de cimento e dos ensaios que a gente faz. Eu não sei se vocês tiveram oportunidade de consultaram lá, mas eu deixei na aula passada o link no blog lá para vocês, tá? Tá lá no blog o acesso. Então vamos lá. Aí falando do CP1, né, repetindo aí com vocês, esse é um cimento onde a classe de resistência dele mínima está em 25 MPa, ou seja, se eu precisar de um concreto até 25 MPa, eu já posso utilizar esse CP1, porém, ele como é um cimento muito puro, né, basicamente é o clinker moído, então ele acaba que é um cimento muito caro, a gente normalmente não o encontra no mercado, tá? Então não é fácil de ter. A gente pode encomendar na cimenteira, dependendo de uma situação específica, numa obra específica, a gente consegue fazer uma encomenda desde que tenha um volume, né? Mas basicamente hoje quase que a gente não tem mais ele no mercado, em função do custo dele, né? Ele não existe adições. Normalmente as adições elas atendem a melhorar alguma característica do cimento, mas também elas têm um objetivo de economia, né? Por exemplo, a escória de alto forno, que é um produto bastante barato, é um rejeito da indústria siderúrgica, e a indústria siderúrgica não tem o que fazer com esse rejeito, a indústria do cimento compra esse rejeito a um preço barato, e ele tem boas características cimentícias, mistura no cimento, então, acaba que essas adições abaixam o custo do cimento. O CP1 não tem adição praticamente. Ele é o clinker, praticamente o clinker moído finamente vira o CP1. O CP2, né, que aí na imagem da direita, gente, tem um fabricante, mas tem vários fabricantes, tá? Não estou fazendo propaganda do fabricante, esse é o melhor, esse é o pior. Estou só trazendo a apresentação. O CP2, ou já é um cimento Portland, que a gente chama de cimento Portland composto, composto porque
existe uma adição nele, no caso aqui da imagem que a gente está mostrando, ó, CP2, CP2F, esse F significa que existe uma adição, então por isso que ele é composto, e essa adição, ela é de materiais carbonáticos, que é o filler, então o filler, e o 32 aqui significa qual a resistência mínima garantida pelo fabricante, ou seja, 32 MPa. Você pode, então, do CP2 eu posso ter como adição CP2E, que é o cimento que tem escória de alto forno, cimento CP2Z, que tem como adição os materiais pozolânicos, tá? Então, onde que eu posso aplicar esse cimento? Ele tem ele na classe 25, então tem o CP2 25, CP2 32 e o CP2 40. Então, ou seja, se eu precisar de um concreto para atingir o 25 MPa, pode ser este. Se for até 32 MPa, o mínimo que o fabricante garante é 32. Ele pode até atingir um pouco mais, mas o fabricante garante 32. E o CP240, que o fabricante garante como resistência mínima também 40 MPa. Então, esse é um cimento aí bastante versátil e a gente consegue utilizar ele em todas as fases da obra, além de um concreto, né? A gente pode usar ele em argamassas, em reboco, em boço, né? Dependendo da composição, ele é um cimento adequado para várias utilizações da obra, ele não é específico. Aí, na sequência, o CP3, né, que é o cimento, aí sim, ele tem mais, é um cimento composto, porém, tem também escória. No CP2, tem o CP2E, que tem escória, porém é uma adição de escória abaixo de 35% do percentual do clinker, né, do fino. Então, ele já é uma adição de pelo menos 35%. Ele apresenta, como ele é bastante fino e a escória ajuda isso, ele tem boa impermeabilidade, né? Se a gente quiser utilizá-lo como um concreto não impermeável, porque o concreto para ser impermeável tem que botar bastante aditivo e adição, mas ele tem baixa impermeabilidade, baixo calor de hidratação, isso aqui é uma coisa muito boa desse tipo de cimento, quando eu faço um concreto, por exemplo, que o volume é muito grande no mesmo ambiente, as reações químicas geram bastante calor na hidratação de cimento. E como esse cimento tem baixo calor de hidratação, ele é adequado para a gente fazer um concreto, por exemplo, de grandes volumes. Eu vou fazer um bloco de fundação, tenho lá 50 metros cúbicos só num bloco. Então é muito concreto, a massa é muito grande, o volume é grande, as reações químicas geram muito calor, então eu teria que usar um concreto gelado e utilizar um cimento com baixo calor de hidratação. Tem boa resistência, né? Resistência à expansão, ou seja, ele não tem expansão, né, volumétrica no tamanho da peça, né? Ele consegue manter as dimensões da peça. Essa expansão volumétrica que a gente fala é coisa da ordem de milímetros, tá, gente? Mas 1 milímetro, 2, 3 milímetros de expansão gera muita tensão dentro do concreto, dentro da peça estrutural, pode provocar alguma patologia. Então, ele tem, por conta do calor de hidratação, baixo calor de hidratação, ele tem baixas reações químicas, então a volumetria dele é pouco, né? Ele acrescenta pouco quando ele está no processo de cura. Então, a gente não tem grandes problemas com ele. E existe um problema entre uma patologia que é bem específica, ela não é muito no nosso meio de edificação, é um pouco rara, mais no pessoal de infraestrutura que fazem grandes volumes de concreto,
e tá, por exemplo, faz barragem, que faz grandes volumes de muros de arrimo, de massa, concreto massa, ou seja, onde utiliza agregados diversos, e a gente existe uma patologia que chama reação álcali-agregado. Isso é uma patologia, né? Na verdade, o que a gente espera do concreto, né, depois dele endurecido, dele estar curado, é que não exista mais reações químicas dentro do concreto, né, que ele estabilize e com isso a gente tem tranquilidade para seguir a vida ali. Mas ocorre que em alguns casos, né, existe essa tal de reação álcali agregados. Quando vocês forem estudar patologia, vocês vão ver isso um pouco mais a fundo, mas nada mais é que uma reação química entre os álcalis do cimento, né, lá do concreto, com os agregados. E essa reação química é uma reação de expansão. O concreto ele aumenta de volume e com isso ele não tem resistência à tração nenhuma, né? Então ele começa a trincar. É um fenômeno raro para nós das edificações, mas não é tão raro assim lá para o pessoal que faz barragens, né? Grandes volumes de concreto, um volume maior do que o que a gente usa. Então, este cimento ele é bastante resistente a esse tipo de reação. Não é totalmente resistente, mas é bastante resistente. E ele também tem uma outra característica que você pode comprá-lo com essa característica aqui do RS, que significa resistente a sulfatos. No caso do CP1, não tem esse de característica resistência RS. Então, o CP3 é um excelente, todos eles são excelentes cimentos, mas esse tem essa característica especial que ele pode nos ajudar na obra. O endurecimento dele, né, assim, do ponto de vista de cura, é que é um pouco mais lento que outros. Então, isso traz uma certa dificuldade produtiva, né? Você precisa de agilidade na obra e ele, no processo de cura, para atingir as maiores resistências, realmente ele consome quase que os 28 dias para atingir essa resistência que a gente quer, a resistência final. Enquanto que um outro tipo de cimento, por exemplo, CP5, nas primeiras idades, com 3, 7 dias, ele já quase que alcançou a sua totalidade de resistência. Então, essa seria uma desvantagem com relação ao CP3 ao CP5. O CP4 é o cimento, o que a gente chama de cimento pozolânico. Ele tem de 15 a 50% de pozolana na mistura. O que significa essa mistura, gente? Eu tenho uma parte de clinker, né, que é o material mais nobre do cimento, que é o clinker, que é a argila e o calcário, cozido, né, e gera o clinker. O clinker é moído e adicionado à pozolana. Essa pozolana traz uma propriedade melhor para o concreto quando o ambiente é um ambiente que está sujeito a ataques de ácidos, tá? Principalmente os sulfatos. Então, se eu vou fazer, por exemplo, um concreto, uma estrutura de concreto para uma fábrica onde existem reagentes químicos e nele está inserido algum tipo de ácido, aí o CP4 ele já é um cimento adequado para a gente utilizar. Ele tem essa capacidade, né, de ser mais resistivo a alguns ácidos, tá? Não é que ele resiste 100%, mas ele resiste mais do que os outros. Ele também tem baixo calor de hidratação, então há vantagem para grandes volumes de concreto. E ele é pouco poroso porque ele é muito fino, então ele tem pouca porosidade. Então dá um concreto de muita qualidade. Via de regra, os cimentos que a gente tem hoje, eles são bem mais finos do que os cimentos antigos, então com isso a gente consegue hoje melhorar a durabilidade do concreto, porque o cimento é muito fino, então proporciona baixa porosidade no concreto. Então isso é uma vantagem. E na classe de resistência deles, ele pode atingir, como resistência mínima de fabricação,
a classe 25, que seria o CP2 25, em vez de 32, estaria escrito 25 aqui, e o CP4 32, que a garantia do fabricante é que ele alcança uma resistência mínima de 32 MPa. Aí cabe nós, no laboratório, fazer os ensaios, eu posso até atingir resistências maiores, mas o fabricante me garante resistência mínima de 32 MPa. Aí, o cimento CP5, que o pessoal de obra e o pessoal de pré-moldados gosta muito desse cimento, porque é um cimento que alcança resistência muito rapidamente. Com 7 dias, por exemplo, ele já está quase que na sua resistência final definida pelo concreto, de projeto, né? Então, é um cimento que a gente chama cimento de alta resistência inicial, que é o cimento ARI, né? ARI porque é a abreviatura de alta resistência inicial, e também ele pode ser resistente a sulfatos. Então, esse é um cimento, ele é mais caro, mas com relação à produtividade, por exemplo, dos pré-moldados, como ele ganha grande resistência, então você pode reutilizar as formas diariamente. O concreto hoje, amanhã eu desformo o concreto de novo, isso lá no pré-moldado. Né? Um CP3, que é a escória de alto forno, como as reações químicas dele são mais lentas, então ele não é muito adequado para pré-moldado, a não ser que eu possa esperar ele lá na forma, sem mexer durante 4, 5, 6, 7 dias. Aí eu posso usar um outro tipo de cimento. Mas quando eu preciso de todo dia movimentar minha fábrica de pré-moldados, ou seja, eu preciso de concretar e no dia seguinte manipular aquela peça, normalmente o pessoal do pré-moldado usa esse cimento ARI. E edifícios muito altos, de vários pavimentos, também por questões de produtividade, a gente também usa o cimento ARI. Aí, só para relembrar para vocês, a questão do cimento resistente a sulfatos. Vai ter acrescido na sigla do cimento essa terminologia RS. Então, vai vir lá a classe dele e a terminologia RS, que significa que é um cimento resistente a sulfatos. Por exemplo, se eu for fazer uma estação de tratamento de esgotos normalmente geram os gases sulfídricos, né, então, os sulfatos, então seria um bom cimento para utilizar. Então, por exemplo, galerias pré-moldadas de concreto, mesmo que seja para águas pluviais, pode estar em contato com o esgoto, né, e ter sulfatos, aí a gente pode utilizar esse tipo de cimento. Então, com isso, a gente tem uma resistência melhor, uma durabilidade maior do cimento, da peça nossa, né? Da peça estrutural. Então, esse RS significa resistente a sulfatos. Nas nossas obras corriqueiras aí, de prédio de multipavimento, nós não temos agressividade de sulfatos na nossa estrutura, então a gente não usa esse cimento. Mas se a gente for fazer uma extração de tratamento de esgoto, por exemplo, uma galeria de águas pluviais, uma galeria de esgoto, a gente estaria utilizando algum dos tipos de cimento acrescido dessa sigla, resistente a sulfatos. E a gente tem também aí um outro tipo de cimento, um cimento especial, que é o cimento branco. Na verdade, o cimento branco, ele é matéria-prima para outros produtos cimentícios, por exemplo, rejunte. E eu tenho também o cimento branco estrutural, né, que vai servir para me fazer algumas peças estruturais, quando a gente quer um concreto aparente no tom branco, né? Então é utilizado esse cimento estrutural, tá? Então ele, na verdade, é meio incomum a gente usar o cimento estrutural, mas quando a gente vai fazer essas obras, né, pré-moldadas aí, pré-moldadas não, obras que querem concreto aparente e quer que o concreto tenha um tom branco, então aí a gente usa
esse cimento branco, tá? O cimento branco, na verdade, é porque existe na composição dele materiais brancos, né? No caso, por exemplo, o caulim, né? Que é um mineral que é branco, não tem um tom marrom da argila, por exemplo, né? Então, cimentos de baixo calor de hidratação. Aí na imagem a gente está vendo a construção de uma barragem, né? Se vocês observarem aí, o tamanho da pessoa proporcional ao volume de concreto, então a gente percebe que o volume de concretagem é muito grande. Então, esse volume de concreto, ele gera muito calor na sua concretagem, né? No estado fresco, a hora que ele vai endurecendo, as reações químicas vão se multiplicando ali, então gera muito calor. E as fissuras são indesejáveis e nem podem acontecer, mas o calor gera essa fissuração no concreto. Então é necessário que a gente use um concreto com baixo calor de hidratação, específico, diferente desses que a gente mostrou para vocês, e ele é caracterizado pela NR 13116. Então, a grande propriedade dele é que as reações químicas, né, são lentas e com isso ele retarda o calor de hidratação. Então dá tempo do concreto ir curando, ganhando resistência à medida que vai ganhando calor lentamente, né? Então eu não posso fazer um volume gigante desse de concreto, um cimento convencional. A gente ia fissurar toda essa barragem e ela ficaria inutilizada. Então, não sei se vocês conseguiram compreender a necessidade desse concreto, cimento de baixo calor de hidratação, para esses volumes grandes de concreto, tá? Então, isso é importante. Não é um volume, assim, comparado com o que a gente está utilizando, é um volume absurdo. Às vezes um prédio nosso, aí um prédio lá do Noroeste, né? Tem lá 6 mil metros cúbicos de concreto. O prédio todo. Um pedacinho dessa barragem aí, uma eclusa, né? Um pedaço, um trecho de concretagem único vai dar 6 mil metros cúbicos de concreto. Então, é bem diferente. As proporções são muito grandes, né? Então, sem querer falar assim, confirmar, parece que assim, na ponte JK, os concretos de fundação, só o volume de concreto de fundação já foi mais do que 6 mil metro cúbico de concreto. Então, é mais do que um prédio que a gente faz, né? Então, os grandes volumes, a gente se preocupa com o calor de hidratação também. Os ensaios pertinentes aí, que a gente passou os ensaios, o videozinho para vocês estudarem aí. Já estava lá disponível no blog lá, né? Que é, ó, só resgatando, o que a gente precisaria, né? Determinação da resistência à compressão, né? Que é o que vai caracterizar esse valor, voltando aqui, ó. Esse valor aqui, ó, 32, 40, né? Do cimento, né? Voltando aqui, mais um. Esse valor de resistência, 32, 25, como é que eu chego nele? Eu chego fazendo um ensaio, né? Como é que eu sei que tem isso? É um ensaio de resistência à compressão, que ele é definido pela NBR 7215, que é o ensaio que eu faço um molde corpinho de prova, espero ele inteirar a idade de 3 dias para fazer um ensaio com 3 dias, espero fazer um ensaio com 7 dias, e a resistência de projeto normalmente é de 28 dias, que é o tempo final da cura do cimento, né? Então, nosso concreto, normalmente, com 28 dias, é o que a gente compara com a resistência de projeto. Então, a gente leva numa prensa, a prensa aplica uma força sobre esse CP, e esse CP vai romper em algum momento. Esse momento que ele rompe, a gente consegue tirar a leitura de qual foi a força, aí força sobre a área vai
me dá a característica da tensão que foi ocorrida. E eu comparo com a resistência que me foi pedida de projeto. O cimento Portland, que é também determinação da pasta de consistência normal, que é um ensaio que a gente consegue ver início e fim de pega também, né? Mas você vê a consistência da argamassa do concreto. Esse é um ensaio importante para a gente, para ver se tem consistência, se a gente vai conseguir ter trabalhabilidade. E um outro ensaio importante é o ensaio de início e fim de pega. O início da pega é quando o concreto começa a perder plasticidade, e o fim da pega é quando eu não consigo mais trabalhar naquela peça, né? Eu não consigo mais dar acabamento, eu não consigo mais adensar. Então, a determinação desse início e fim de pega é importante para mim dimensionar minha produção, né? O tempo de chegada do caminhão de concreto e o tempo que eu vou lançar esse concreto. Então, esses são os ensaios que a gente deixou os videozinhos aí para vocês assistirem. Cada vídeo tem 12 minutos, 8 a 12 minutos. O ensaio demora um pouco, mas o vídeo está lá resumido. Então, aí, alguns locais de aplicação aí, tá? Que é o que eu falei que eu traria para vocês hoje. Alvenaria e revestimentos, né? Reboco. Então, eu posso usar o CP2, E, Z ou F, indiferente. Posso usar o CP3, que é o cimento de alto forno, e o cimento pozolâmico. Eu não posso usar o CP5. O CP5, tanto para alvenaria quanto para reboco, como as reações químicas dele são muito rápidas, ele causaria fissura no meu revestimento. Então, ele não é adequado para reboco. Mas o CP2, CP3 e o CP4, a gente pode utilizar. Qual que eu uso? Dentro desses três, aquele que é mais barato. E aquele que você encontrar na região também, né? Para centramento de ladrilhos, né? E para produção de argamassas colantes. Então, a gente tem o CP2 e o CP4. O CP3 a gente não utiliza, que é o de escória de alto forno, por conta da demora do ganho de resistência dele no piso, né? Então, ele pode sofrer algum tipo de deformação durante o uso. Então, o CP2 e o CP4 é adequado para fazer contrapiso e colagens de ladrilhos hidráulicos, por exemplo, né? Para fazer rejuntes, aí normalmente o rejunte a gente compra pronto e colorido, mas a base do rejunte é o cimento branco, é o CBP, que é o cimento branco Portland, né? Então, apesar da gente não comprar ele puro, pode comprar, mas o rejunte já vem colorido, mas a base do rejunte ela inicia com o cimento branco, para poder pegar a cor, né? Se começar com cimento cinza, ele pode funcionar como rejunte, mas para pegar o pigmento, ele já está muito escuro, ele não pega. Então, sempre a matéria-prima do rejunte, mesmo os coloridos, o inicial é o cimento branco. Concretos simples, né, sem armadura. Concretos, aí, blocos, calçamentos, meio-fio, esses tipos de obras, né, que não leva armação. Então, a gente pode usar o CP2, CP2E, Z ou CP2F. A gente pode usar o CP3 e pode usar o CP4. O CP5 não é bem-vindo aqui por conta também das reações químicas dele, gerar muito calor, as peças são um pouco esbeltas, né? Então ela pode fissurar. Contrapisos e calçadas, né? Então a gente pode também utilizar o CP3, o CP2, CP3 e CP4. Estruturas, né? Concreto armado, aí com função estrutural. A gente pode usar o CP2,
o CP3, CP4, CP5 e podemos utilizar o CPB, que é cimento Portland branco estrutural, né? A gente tem o cimento branco para rejunte, tem baixa resistência, e tem o cimento branco estrutural. Aí, no caso do cimento branco, é para fazer essas obras, né, que são especificadas com concreto aparente na cor branca. Não vai pintura, isso aqui é um concreto branco. Então, utiliza o CP, cimento Portland branco estrutural. E para as estruturas, eu posso usar qualquer um dos tipos de cimento, desde que a característica de resistência final seja cumprida, para qualquer tipo de estrutura. Só que, por exemplo, se eu quiser uma peça que ganhe resistente mais rápida, aí eu já vou partir para um CP5, que é o cimento Ari. Peças pré-moldadas, protendidas, né? Que a gente usa antes da proteção, ou seja, concreto protendido com proteção antes do lançamento do concreto. Então, quando eu vou fazer uma peça protendida, a peça protendida, para quem não conhece, é uma peça, aqui nós estamos vendo uma forma de aço, onde a gente vai preencher de concreto dentro dessas armações. Entretanto, essas peças já estão protendidas, ou seja, a armadura principal delas são esses cabos que estão passando aqui na horizontal, e essas armaduras elas são tensionadas antes de eu concretar. Aí eu faço o concreto, espero o concreto ganhar resistência, e depois que o concreto ganhar resistência, alivia-se essa pressão, e essa pressão passa a fazer força na peça de estrutura. Então, ela comprime essa peça. Por isso que chama concreto protendido. Tem duas formas de fazer o concreto protendido. Antes da concretagem, que é o caso da imagem que a gente está fazendo, mostrando para vocês, e depois que eu concretar. Concreto tudo primeiro, e depois que ganha resistência concreta é que eu vou tensionar meus cabos. Em peças pré-moldadas, a gente pode fazer antes. Em peças moldadas em loco, a gente faz a proteção posterior. Então, para o concreto protendido, a gente pode usar qualquer um dos cimentos, o CP2, CP3, CP4, CP5, tá? Porque eu preciso de ter um X de resistência para me poder fazer a proteção. E no caso de ser proteção anterior à concretagem, eu concreto com o cabo de aço esticado. Depois que o concreto ganhou resistência e já está endurecido na idade adequada, a gente solta as cordoalhas, e as cordoalhas passam a fazer tensão de compressão na peça. Com isso, reduz fissurações nessa peça de protendido. Então, qualquer cimento a gente pode utilizar, inclusive o cimento branco, se for o caso. Na esquerda, a gente tem uma imagem de uma laje pré-moldada protendida, alveolar, e na margem da direita é uma forma de concreto protendido, peças pré-moldadas. Aqui também, aí já é o concreto protendido posterior à minha concretagem. Concreto primeiro, depois é que eu vou esticar os cabos. Então, essas linhas azuis na imagem que vocês estão vendo aí, são cordoalhas engraxadas, e dentro delas passa um cabo de aço. Depois que a gente concreta essa laje, espera ela ter a resistência adequada, e aí esses cabos são tensionados e clipados nas bordas das lajes. E com isso ela faz uma compressão na laje, reduz fissuração, reduz deformação. Então, qual que é o cimento que eu posso utilizar? Também todos, depende da velocidade que eu queira dar. O CP2, CP3, CP4 e o CP5. Posso utilizar nesse tipo de concretagem, de tipo de estrutura. Concreto armado para desforma rápida, né? Que eu preciso de desformar
diariamente. Às vezes tem turnos de fábricas pré-moldadas, dependendo do tipo de obra, que concreta 2 vezes. Ela produz 24 horas. Então, aí a gente tem 2 tipos de cura, né? Para poder utilizar essas peças mais rapidamente. Então, tem a cura a vapor e eu tenho a cura química, tá? Cura a vapor, a peça vai ser submetida a vapor numa câmara úmida e com isso acelera um pouco as reações químicas, né? A umidade do ar é muito alta, então é propícia, boa para as reações químicas do concreto e para provocar a cura dele, o endurecimento, o ganho de resistência. E pode ser uma cura química também. Então, aqui é uma forma pré-moldada, essa está embalada com uma lona plástica, e aí o vapor, ela é aquecida, e o vapor começa a sair, ela condensa na lona e precipita em cima da laje, ou seja, fica um microclima de vapor dentro dessa lona que a gente envolve o concreto até que ele possa curar. Isso dura 24 horas, a gente desforma e vai produzir novamente. Então, nesse caso, a gente também pode usar qualquer um dos tipos de cimento. Elementos pré-moldados de concreto e artefatos de cimento. Quando você precisa de desforma rápida, né? Aí aqui a gente tem as peças, processo de cura, já é um processo por aspersão. São nuvem de água, né? Esses ganchinhos que tem aqui, ele asperge a água, então, durante o processo de cura, a peça está totalmente molhada. E com isso a gente garante a qualidade da peça e ganho de resistência mais rápido dela também, né? E aí a gente pode usar o CP2, CP3, o CP2 e o CP4. No pré-moldado, o CP3 não é eficiente por conta, não de resistência, mas por conta do prazo que a gente precisa para fazer os pré-moldados. Então, o CP3 é mais lento a cura, né? Ele é um cimento de baixo calor de hidratação, então eu faço muito esforço para que ele se hidrate e para o pré-moldado ele não é adequado. Então, a gente é o CP2 e o CP5, que é o concreto de alta resistência estrutural, e o CP e o cimento branco, caso esteja especificado para usar cimento branco. Aqui é uma imagem de cura rápida, né, de forma rápida, a vapor, cura térmica, onde a gente também, nesse caso, peças pré-moldadas circulares, postes, moirões, etc., pilares pré-moldados, a gente usa o CP2, o CP3, se a gente não tiver problema de prazo, né, ele é um pouco mais lento do que os demais, com relação à resistência, ele não tem problema. O problema dele é o tempo para ganhar resistência. E o CP4 também a gente pode utilizar. Aí pavimentos, né, de concreto de pistas, né, ou os pavimentos sem armação ou com armação, né? Aí quais que a gente utiliza? A gente utiliza o CP2, o CP3 e o CP4. Por que que a gente não usa o CP5? Porque no caso do pavimento, o volume de concreto e a geometria da peça, né, é uma peça comprida, as dimensões de largura e comprimento são muito superiores à espessura, então o CP5 reage muito rápido, pode esquentar esse concreto e gerar muitas fissuras. E num pavimento, a gente não tem essa necessidade, a gente pode esperar que a cura esteja num ritmo adequado. Então, a gente, no caso de pavimentos, a gente não usa o cimentaria. Pisos industriais, a gente usa o CP2, CP3, CP4 e o CP5 com a ressalva de que tem que cuidar da cura imediatamente.
por conta do calor de hidratação, a questão das fissuras em cima do piso pode acontecer por conta da rapidez da hidratação. Mas do ponto de vista de ganhar resistência rápido para poder utilizar a peça, o CP5 pode ser utilizado. A gente tem que somente controlar a temperatura ambiente para não ter fissuras no concreto. Aí, de novo, aí o cimento branco estrutural para as peças estruturais, né, que vigas, projeto de concreto aparente branco. Então fica bem interessante, né? Mas não é muito barato o cimento branco estrutural, não, tá? Solo cimento, né? Cimento para a gente poder misturar com terra para fazer muro de peso, melhorar a resistência do solo. A gente usa CP2, CP3 e o CP4. O CP5, em função dele ser muito caro e gerar muito calor, não faz sentido a gente utilizar nesse tipo de obra. Dos três, a gente utiliza aquele que é mais barato, sendo assim o mais adequado, né? O CP2, CP3 e o CP4. Argamassas e concreto para meios agressivos, né? Por exemplo, pilares e vigas, né? Que estão em piers, galerias de esgoto, né? Então, muito normal a gente ter presença de sulfatos no ambiente, né? Então, os sulfatos agride demais o concreto. Então, a gente utiliza um cimento Portland, pode ser o CP3 e o CP4, porém, eles têm que ser, para qualquer um deles, resistente a sulfatos. Vai vir escrito lá no saco, né? RS, resistência a sulfatos. Concreto massa, esse a gente já falou lá atrás do concreto de grande volume, né? Então, esse grande volume, tecnicamente, assim, é bem preocupante para a gente, por conta do que gera muito calor, esse grande volume. Então, a gente usa cimentos, assim, com baixo calor de hidratação e resistentes a sulfatos também, que também é uma peça estrutural que a gente não pode ter agressividade nessa peça, né? É uma peça, um grau de risco muito grande. Então, CP3, CP4, resistente a sulfatos. O CP5 a gente não usa por conta dele reagir muito rápido e aquece muito rapidamente. Por isso, aí pode gerar fissuras nesse concreto que a gente chama de concreto massa. Aqui, só para ilustrar para vocês a questão da reação álcali agregado, né, que é uma reação danosa para o concreto. Para nós, ela é rara, mas ocorre. É essa reação química que, mostrando aqui no bloco de fundação, existe uma reação química álcali agregado que ela é uma forma expansiva. É um gel que é produzido em função do contato do álcalis que estão no cimento e algum agregado reativo. O que é agregado reativo? A areia ou a brita tem elementos químicos nela que ainda estão livres, que vão reagir com outros elementos. Então, gera expansão, e essa expansão gera muita tensão dentro do concreto e ele não suporta, né? Então, ele trinca totalmente. Então, não é um processo lento e não tem como parar. Então, o jeito aí, toda solução ela é paliativa, né? É uma reação química que ela vai progredindo a vida inteira. Então, pode danificar totalmente a peça se a gente não tomar providências. As providências são paliativas, mas a gente não consegue mais conter essa reação química. Então, esse é o problema do álcool agregado, tá? E a gente vai ver isso com mais profundidade na aula de patologia, em algum momento vocês vão assistir, em outras matérias. Bom, com relação a cimento, só complementando essa aula passada,
É isso que eu fiquei devendo aí para vocês, apresentar para vocês. Então, eu fico aqui à disposição de vocês para tirar dúvida. Se tiver algum caso aí particular que vocês tenham visto, queira comentar, compartilhar com a turma, pode ser interessante, então fiquem à vontade aí. Então, no mais, era o que a gente tem para hoje. A aula de conteúdo, a gente cumpriu a nossa missão, né? Tanto na parte dos agregados, quanto aqui na parte dos aglomerantes. No próximo semestre, a gente se vê, né? Eu acho que creio que sim, se forem matriculados, é a continuação dessa matéria, quando a gente falar de argamassas e concretos. Então, a gente repete, né? Não repete a matéria, mas a gente repete o assunto agregados e aglomerantes, porque é a matéria-prima do concreto. E tem uma parte também na aula, no próximo semestre, que a gente vai falar de outros elementos. Aí a gente fala de vidro, fala do aço, fala de aço de obra, né, de aço estrutural, fala de materiais metálicos, fala de plástico, fala de madeira, material cerâmico, isso no próximo semestre. Então, no próximo semestre, a gente tem um volume também interessante de assuntos para tratar. Então é isso, pessoal. Se alguém quiser fazer algum comentário, estou à disposição aqui. Eu vou só parar a gravação para não ficar muito grande o vídeo, tá?